Pessoal, mais uma vez por aqui para a gente dar continuidade, né, às aulas, né, a essas aulas de formação do curso de formação de agentes comunitários. E hoje nós vamos falar das atribuições do agente comunitário de saúde, né, as atribuições que são específicas do agente. Né. Nós sabemos que a atenção básica, né, que é conformado por uma equipe multidisciplinar, né, e da qual o agente comunitário ele faz parte, né, e tem um papel importante. E nós vamos aqui precisar quais são as atribuições do agente, né, aquelas que são dever e aquelas também que podem vir a ser, né, dependendo da necessidade da, da, da equipe que ele faça parte, né, mas para isso, essas outras atribuições, ele precisa ser treinado, precisa ser acompanhado por um profissional, né, para que até que ele consiga desenvolver essas outras atribuições com maestria. Nós vamos ver aqui, né, vamos ver nos slides mais adiante, nós vamos ver quais são essas atribuições. A Política Nacional de Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange ações, promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde. Isso aqui, esse conjunto, né, de ações é desenvolvido por grupos específicos, né? Por exemplo, no caso, a promoção e a prevenção ela é feita justamente por vocês, né? No caso, que são os agentes comunitários. A recuperação já vai ser pela equipe médica, né? Pela equipe de enfermagem e a manutenção dessa saúde. Então, cada um trabalha em uma área específica, né? Sendo que todas são importantes, mas eu creio que uma das mais importantes é exatamente a de vocês, porque vocês visam prevenir que o paciente, que a pessoa adoeça, né? Que o cidadão venha adoecer. E o mais importante, vocês trabalham com as famílias, né? A família é a célula máter da sociedade, né? Se temos uma comunidade, famílias saudáveis, nós temos, né, automaticamente uma cidade, ou não sei, um município, ou uma nação, um povo saudável, um povo bem, uma comunidade que produz, que trabalha, que gera renda. Então, por isso a importância desse trabalho dos agentes, né? Porque trabalha na base, trabalha antes, né, na parte de prevenção, para não para tentar evitar, né, danos no agravos futuros que possam repercutir, né, por anos naquela determinada comunidade. É na comunidade que a equipe de saúde pode contribuir para a melhoria da atenção à saúde de sua população. Né? Não só pode, mas deve, né? É dever dessa equipe de saúde trabalhar, contribuir, né, para que essa comunidade seja uma comunidade saudável, para que possa reduzir ao máximo, né, a propagação ou a infecção por doenças que nós podemos prevenir apenas com a promoção da saúde. Aí, para isso, a atenção básica tem a estratégia que é trabalhar diretamente com a família. Quando nós instruímos essas famílias, quando nós ensinamos, né, sobre cuidados básicos que podem, de alguma forma, esses cuidados prevenir doenças futuras, né, agravos que podem repercutir na vida dessas pessoas, nós estamos fazendo um grande trabalho. Né? E aí, dentre os membros, né, dentre os membros dessa equipe, né, no caso está vocês, né, que é o agente comunitário de saúde, tem esse papel fundamental, é um papel importantíssimo. Né? É o princípio de tudo. Se vocês fazem esse trabalho com maestria, com excelência, né, de poder estar ali junto da comunidade, né, colhendo informações, né, analisando, porque vocês têm acesso, né, e tem que ter, na verdade, esse acesso a número de pessoas daquela região, quantidade de pessoas que moram ali, que habitam ali, pessoas que nascidos vivos, pessoas que morreram, por que morreram, né? Porque tudo isso serve como um banco de dados para que vocês possam fazer levantamentos, estudos
e possam chegar, né, por exemplo, de repente, em uma determinada comunidade, vocês começam a perceber que está morrendo pessoas por problema respiratório, né, infecções respiratórias agudas e tal, e leva a pessoa à morte. E aí vocês começam a perceber, né, e os números, os dados que vocês têm reunidos, vocês começam a pesquisar para poder chegar até o problema, o porquê dessas pessoas estarem adoecendo. De repente chega e descobre que nessa região, ou vocês sabem que nessa região tem uma fábrica, né, e lá os pacientes não trabalham, não usam EPIs, né, e dentre esses mortos são pessoas de uma faixa etária que trabalham ou que já trabalharam naquela empresa. Então, tudo isso, né, cabe a vocês, como agente de comunitário, estar atento, estar revisando, estar sempre atento a essas situações, porque em uma situação como essa, né, vocês já teriam diagnosticado o problema, onde estava o problema, e aí trabalhar nessa prevenção, né, poder ir fazer palestras, falar sobre a necessidade do uso desses EPIs e tudo, né, assim evitando, né, umas mortes precoces naquela determinada região. O agente comunitário tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade, né, conforme a lei. Há uma lei que regulamenta a profissão de vocês e fala sobre isso. Nós vamos ver aqui no próximo slide, que diz: o agente comunitário de saúde passa a ter como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção de saúde, a partir dos referenciais da educação popular em saúde, das diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. De acordo com as diretrizes do SUS, né, vocês têm, né, esse dever legal, né, dentro, assegurado, né, pela lei, das atividades que cabem a vocês, do que vocês devem fazer, e, né, para essas atividades serem realizadas, vocês precisam ter, né, um direcionamento, né, uma base para que vocês possam, né, ter ali instruções, né, de como fazer, por onde fazer, a forma que fazer, tá entendendo? Então, é pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, que aí que existem diretrizes que devem ser seguidas. Aí vocês precisam ter essas informações em mãos, e informações claras, né, em mente, para que vocês possam saber como atuar, onde atuar, como atuar. Aí aqui nós vamos falar um pouco das atribuições específicas de cada, no caso da classe, né, dos agentes comunitários. E aí tá a primeira: trabalhar com a descrição de indivíduo e famílias, em base geográfica definida, e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação de atenção básica vigente, utilizando de forma sistemática, com o apoio da equipe para análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local, né? Vocês têm que ter aí dos registros de vocês, né, aquilo que eu falei, quantidade de pessoas que moram naquela determinada área, né? Às vezes chega alguém novo, vem para morar naquela região, vocês precisam colher dados dessa pessoa para que possam incluir, né, ali nos cadastros, nos dados, para que quando vocês forem fazer, né, alguma promoção, alguma não sei, alguma palestra, vocês saibam a quantidade de pessoas que tem. Vocês têm que saber também o grau de instrução dessas pessoas, né? E aí, quando vocês estão colhendo dados, fazendo cadastro, vocês escolhem esses dados também, né? Para saber com qual o grau de conhecimento daquela comunidade, daquelas pessoas que vocês vão estar levando, né, essas palestras como prevenção, qual o público que vocês vão lidar, né? Qual o tipo de palavras, né, que vocês vão usar, da forma que como vocês devem direcionar essa pessoa, dirigir-se a essas pessoas, né? Então, tudo isso é necessário, né? Todos os dados são necessários, né, para que vocês possam desenvolver um trabalho, né, com excelência. E para isso vocês precisam conhecer toda a comunidade, né, como diz, na palma da mão, como a palma da mão. O 2, outra das atribuições é utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. Né, precisa
utilizar instrumentos legais, instrumentos que tenha, digamos assim, que seja de confiança, digamos, por exemplo, o IBGE, vocês poderiam utilizar aí o IBGE como uma fonte de pesquisa para saber a quantidade de pessoas que estão registradas, que tem naquela determinada cidade, naquela determinada localidade. E com as suas anotações, né, vocês podem aí corroborarem uma com a outra para poder ter esses dados específicos, né, bem precisos, para que não haja divergências, para que vocês possam, quando for realizar alguma ação, saber, né, a quantidade de pessoas para quem vai falar, para quem vai falar. Então, vocês não só devem ou podem, mas na verdade vocês devem usar esses dados, né, buscar dados de fontes seguras, de fontes que, como eu falei, né, fontes como o IBGE, sei lá, na Secretaria de Saúde daquela cidade, você buscar informações, tudo que possa lhes dar a vocês, né, essa segurança e essa informação que é necessária. Essa informação que é necessária, e não só para vocês, mas para que também possam manter, né, tá tendo essa conversa com, com o pessoal da equipe de saúde da família, né, com os outros integrantes da equipe de saúde da família, né, para que todos estejam falando a mesma língua, para que não haja divergências. Registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético. Não é aquilo que eu falei já no começo, né, sobre vocês saberem a quantidade de pessoas, a quantidade de nascidos, de óbitos, o porquê, qual é a doença, qual é o diagnóstico que essas pessoas que estão morrendo. Porque tudo isso são para pesquisa, para que vocês possam estudar e poder desenvolver uma ação, né, para tentar barrar, se for algo que possa ser controlado, né, vocês possam controlar o que está causando esses óbitos. Né, e lembrando sempre desse sigilo, né, que a gente tem que ter esse sigilo ético. Às vezes você, né, sabe que uma determinada pessoa tem uma doença, e são doenças que quando falada assim de qualquer maneira para outras pessoas, às vezes gera transtorno para aquela pessoa que está doente, que está enferma. Então a gente precisa ter esse sigilo. Tem que ter o cuidado de garantir sigilo, né, a informações que você escolhe das pessoas. O 4 é desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita, a UBS, a Unidade Básica de Saúde, né, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. Né, como a gente já falou também no princípio, né, que são equipes, uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, que são várias equipes que desenvolvem trabalhos em oportunidades diferentes, digamos assim, né? Existe aqueles que trabalham na prevenção, no caso vocês, existe aqueles que trabalham no tratamento, existe aqueles que trabalham durante o período de restabelecimento, de reestruturação ou de recuperação desse paciente. Então, cada pessoa ou cada equipe vai trabalhar em uma determinada área, né? E aí precisa, entre essas equipes, terem essa boa relação, essa comunicação, né? Com dados, para que não haja divergência, né? Para que todos possam falar a mesma língua e trabalhar alinhado, né? Para esse propósito maior, que é o cuidado com a saúde da população. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. Né? Essa é uma atribuição de vocês quando se solicita um exame, digamos. Aí vocês é responsável por pegar, levar, marcar
trazer para o usuário, no caso, né, o paciente, né, data, hora, tudo agendado direitinho para que essa pessoa possa estar no local no dia para fazer esse determinado exame, não perdendo aquela consulta, né, porque nós sabemos que tudo é agendado, e quando perde, né, uma consulta ou de fazer um determinado exame, aí ninguém sabe, tem que remarcar, e aí isso demanda tempo, né, e tem toda uma logística. Então a gente precisa trabalhar para que não haja falhas na questão, no quesito de esquecer. Eu não fui porque eu não sabia, não esqueci. Então vocês precisam estar, né, atentos e informar bem ao usuário para não dar uma data também equivocada, um horário equivocado, para diminuir o máximo os erros, né, e nesse sentido aí não causar transtornos à população. Participar dos processos de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento das necessidades dos usuários, no que diz respeito a agendamentos ou desistência de consultas e exames solicitados. Né? Agora, nesse caso aí também, né, é praticamente a mesma coisa, só que aqui você vai ficar atento quando houver alguma desistência, né, ou a pessoa não compareceu, aí saber o porquê, né, se há necessidade de remarcar, se precisa voltar. E estar atento a isso, né, para poder avisar quando há uma desistência, ou, né, para uma determinada consulta, um determinado exame, porque às vezes, né, muitas das vezes há uma quantidade limitada de pessoas que devem ir naquele dia. E se a pessoa avisa com antecedência, né, que desistiu, que não vai poder, para que você possa chamar o próximo que está na fila, né, e assim dando seguimento a esse trabalho para não parar e não perder a oportunidade, né, de poder estar até mesmo adiantando, né? Alguém desistiu, tinha alguém que está muito necessitado, que estava na fila lá, e você adianta. Então, tem que estar atento a esse trabalho também. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas, aquilo que eu falei, existem algumas atribuições que pode ser, que não são, né, específicas dos agentes de saúde, mas que podem ser atribuídas, né, por uma legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo governo, pelo gestor federal, municipal ou do distrito. Por exemplo, nessa região que você está atuando, de repente o gestor do seu município diz, olha, nós queríamos trabalhar com prevenção na parte de hipertensão arterial e diabetes. Vamos ver se a gente consegue diagnosticar, tratar e também prevenir. E aí, nesse caso, como não é atribuições de vocês, né, seria nesse caso da parte de enfermagem, vocês poderiam receber um treinamento específico e serem acompanhadas pelos profissionais até que vocês pudessem desenvolver esse trabalho, no caso de aferir uma pressão, no caso de medir uma glicemia e poder fazer uma triagem, né, ou poder de repente diagnosticar algumas pessoas ou ver alterações nessas aferições de pressões, por exemplo. De repente você começa a notar que aquelas pessoas estão com a pressão um pouco alterada, e aí você encaminhar essa pessoa, agendar a consulta para que essa pessoa possa ser atendida pelo médico e de repente ter que ser tratado, né, com medicação. Ver também questão de glicemia do paciente. De repente o paciente é diabético e não sabe, e aí você faz esse trabalho, você consegue detectar e tratar esses pacientes. Aí, como eu falei, né, e fala sobre aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde, prevenir doenças e agravos, né, sempre com esse objetivo. Realizar a medição da glicemia capilar, né, para o acompanhamento dos casos de diagnóstico de diabetes mellitus, segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica. Né, vocês de repente são designados para fazer isso também. E aí, claro, são tratados, como eu falei, por profissionais, né, capacitados para isso, vão tratar vocês, dar esse suporte, acompanhando, e aí para que vocês possam desenvolver esse trabalho também, né, com excelência. Aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar, realizar técnicas de limpeza de curativo,
né, troca de curativo, limpeza, ver como é que está, né, uso de material estéril, tudo isso, né, vocês podem também receber essas atribuições e ter que desenvolvê-las. Indicar necessidade de internação, quando você perceber, né, ver, diagnosticar e ver que o paciente precisa de um cuidado mais específico, você poder encaminhar essa pessoa e fazer esse acompanhamento a pessoa até que a pessoa seja hospitalizada. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde e a CE em conjunto com outros membros da equipe. Tudo que for fazer, né, o ideal, né, e tem que ser, na verdade, em conjunto. Nós não podemos atuar sozinhos. A equipe é justamente para isso, para que possam tomar decisões juntos, né, decisões acertadas juntos. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação, todas as atribuições que são de responsabilidade de vocês têm que fazer. E aquelas que vocês não fazem, mas que podem vir a fazer parte dessas atribuições, né, serão implementadas de acordo com a necessidade e com um treinamento, um curso prévio para que vocês possam desenvolver, né, essas atividades, como eu falei, com excelência. E é isso, né? Espero que tenha ajudado e até a próxima aula. Né? E a gente, qualquer dúvida, vocês possam ler o manual com bastante cuidado, porque são atribuições claras, né? Para que vocês possam ter ciência daquilo que lhes compete, daquilo que vocês devem fazer e realizar naquela comunidade. Muito obrigado e valeu.